Oi, boa noite. Muito boa noite. Tudo bom, professora Larissa? Quanta honra a sua presença. Esperar aqui o povo entrar. Muito boa noite, ótima noite. Eu que agradeço. É uma honra para mim tê-la aqui. Você que tanto me ensina, que me inspira. Um psicopedagogo e tanto, uma professora e tanto. Eu que agradeço. Foi. Que bom. A gente vai conversar hoje sobre um assunto que você ama, a psicopedagogia institucional. Vou aqui compartilhar um pouquinho do que eu aprendi com você, um pouquinho do que eu sei, né? E aí eu deixo gravado porque muitas pessoas assistem depois, acabam tendo mais tempo para assistir depois do que o ao vivo. E aí eu acho esse assunto super interessante, principalmente nessa semana que eu tô conversando muito sobre autismo. Tirei a semana para falar sobre autismo. Então, eu achei super pertinente conversar um pouquinho sobre a função do psicopedagogo institucional, porque eu acho ele simplesmente fundamental dentro da escola e é até, de uma certa forma, uma campanha, né? Um pedido para que as escolas contratem psicopedagogos, né? Uma forma também de incentivar as instituições a contratarem psicopedagogos diante da demanda, diante da necessidade, diante da importância desse profissional dentro das nossas escolas, né? Principalmente agora nesse período de pós-pandemia, que se Deus quiser nós vamos viver brevemente. Estamos vivendo a época em que a gente está numa volta, não volta, às aulas presenciais, né? O ensino infantil já voltou, algumas outras áreas estão querendo voltar e tem cidade que aceita, tem cidade que não aceita. Então a gente ainda está aqui naquela decisão, né? Como é que vai ser? Provavelmente tudo indica que ano que vem vai continuar o ensino virtual, né? O ensino híbrido. Então, assim, nós estamos num período de bastante, vamos dizer, indecisão, né? A gente está esperando aí um parecer, a gente está esperando respostas. Não sei nas outras cidades, mas aqui em Fortaleza, né? As pessoas estão agindo como se tivesse tudo bem, tudo normal, né? Praias lotadas, barzinhos lotados, e aí isso acaba proliferando a Covid e, querendo ou não, adiando a volta presencial das aulas, né? Boa noite, Maria Clara. Boa noite, Rossana. Boa noite a quem tá entrando agora. Obrigada pela presença. Então, assim, devido a isso, acaba adiando um pouquinho a nossa volta às aulas presencial total, vamos dizer assim. E tudo indica que vamos adentrar 2021 com o ensino híbrido. Mas muita coisa ainda tá para acontecer. A gente ainda não pode definir algo, a gente ainda não pode bater o martelo, né? A gente ainda tem poucos meses aí pela frente para terminar 2020, muita coisa pode acontecer, inclusive a chegada milagrosa da vacina, né? Que a gente tanto espera, a gente tanto pede a Deus por isso. Quem sabe, né? Então vamos aqui conversar um pouquinho sobre a importância do psicopedagogo institucional. Primeiro vamos entender que existe o psicopedagogo clínico e o institucional. A função do psicopedagogo não é apenas clínica, não tem aquela função apenas de trabalhar num consultório médico, né, numa clínica ou algo desse tipo. Ele pode também trabalhar em hospital, em empresas, em escolas,
tá? Ele pode trabalhar em domicílio. Hoje está super comum a contratação de psicopedagogos, né, em domicílio, e isso tem auxiliado bastante, porque a questão do transporte, né, dessa criança, e a gente pode também trabalhar com materiais que os pais têm em casa, como jardim. Hoje a área a área naturalista está sendo bastante utilizado pela psicopedagogia para desenvolver o sensorial da criança, para desenvolver habilidades da criança. Então, muitas vezes, trabalhar em casa auxilia muito nesse trabalho. E hoje a gente vai fixar o assunto no institucional, que é a psicopedagogia dentro da escola, né? Então, por que é tão importante essa função dentro da escola, que infelizmente ainda não é obrigatório? Porque a psicopedagogia... Boa noite, Hanna! A psicopedagogia vai trabalhar em cima do transtorno ou da dificuldade de aprendizagem. Muitas pessoas acham que a psicopedagoga vai trabalhar apenas com crianças especiais, com criança com alguma deficiência ou algum transtorno, mas não é apenas. Esse acaba sendo o foco, porque são os pais de crianças atípicas que acabam procurando a psicopedagogia. Mas dentro da escola, nós temos, vamos dizer, diversas dificuldades e diversos âmbitos, tanto nas crianças típicas quanto nas crianças atípicas. O psicopedagogo institucional vai trabalhar com projetos que podem ser desde a inclusão até os projetos da escola. Então, vai trabalhar em parceria com o educador e com a gestão escolar. Então, se de repente o professor está com alguma dificuldade em fazer um planejamento, em fazer uma prova adaptada, ou um aluno, mesmo sendo típico, está passando por alguma dificuldade, o professor pode procurar esse apoio psicopedagógico, porque a gente está lá justamente para auxiliar o professor, para auxiliar nesse processo de educação. De repente, o professor identifica que a criança está com algum atraso no seu desenvolvimento, está com algum atraso na sua aprendizagem. E aí o professor faz o quê? Ele procura a equipe psicopedagógica para, juntamente com ele, fazer uma investigação com essa criança. Então, antes de chamar os pais para conversar, a equipe psicopedagógica vai analisar esse aluno. Vai observar, primeiro observa de longe, observa o comportamento, entra na sala de aula como se fosse assistir a aula da professora. O aluno não faz nem ideia de que quem está sendo observado é ele, certo? Então, a psicopedagoga ou psicopedagogo vai analisar a aula desse professor, vai analisar a sala de aula, vai analisar aquele aluno dentro daquele contexto. Então, ele vai perceber tudo o que está acontecendo. O psicopedagogo vai analisar esse aluno na hora do intervalo, na chegada, na saída, o seu relacionamento dentro e fora de sala de aula. E como eu disse, juntamente com o professor, vai tentar descobrir o que está acontecendo. Vai tentar encontrar estratégias para alcançar esse aluno. Então, somente depois de ter apurado tudo isso é que ele vai conversar com os pais, ele vai passar tudo que ele observou e, se for necessário, vai aconselhar os pais a procurarem um médico ou fazer um acompanhamento psicopedagógico clínico. Vai depender do caso. É importante destacar que o psicopedagogo pode ser, ao mesmo tempo, clínico e institucional, só não na mesma empresa. Como assim? Se o psicopedagogo está trabalhando na escola X, ele não pode clinicar nessa escola X. Lá ele é psicopedagogo institucional, então ele só pode atuar naquela escola como psicopedagogo institucional. Se no contraturno ele trabalha em uma clínica também, aí dentro daquela clínica ele vai fazer a função de psicopedagogo clínico.
tá certo? Mas dentro da escola ele vai agir apenas como psicopedagogo institucional. Algumas vezes os pais querem que o psicopedagogo institucional faça o acompanhamento da criança dentro da escola. Não pode, certo? Não pode. Isso aí é função do clínico e não do institucional. O que o psicopedagogo institucional pode é acompanhar aquela criança juntamente com o professor, dando todo o apoio necessário para o seu desenvolvimento. Se a criança tem um laudo, melhor ainda. Ótimo, porque esse laudo vai auxiliar no trabalho do psicopedagogo. Porém, é importante deixar bem claro que a psicopedagogia trabalha em cima dos sintomas, trabalha em cima das características da criança, não exatamente de um laudo. Por exemplo, uma criança com laudo de autismo. Psicopedagogia não vai exatamente trabalhar em cima do autismo no geral. Mas a criança, por ela ser autista, quais são as características que ela apresenta? Ela apresenta dificuldade motora, ela não consegue, por exemplo, escrever tão bem. Então, a psicopedagogia não vai trabalhar em cima do autismo, daquele laudo, mas em cima da dificuldade motora que a criança apresenta por ser autista. A criança tem dificuldade, tem prejuízo na interação social. Então, dentro da sala, ela não consegue interagir. A psicopedagogia vai trabalhar dentro dessa característica social devido ao prejuízo que a criança tem por ser autista. Ficou bem claro? Então, o laudo é importante? O laudo é importantíssimo. Mas a psicopedagogia vai trabalhar em cima das características, daquilo que precisa ser melhorado naquela criança. E por quê? Porque o foco é o desenvolvimento dessa criança. O foco é oferecer para essa criança as mesmas condições que a gente oferece a uma criança típica. A gente quer que a lei de fato seja cumprida. A gente quer que essa criança, ela, de uma certa forma, compita de igual para igual com as crianças típicas. E por que eu estou falando de competição? Porque nós vivemos em um mundo competitivo. Nós vamos competir por uma vaga na faculdade, nós vamos competir por uma vaga no trabalho, nós vamos competir por vagas. Então, nós queremos preparar na educação básica as crianças atípicas para que elas estejam prontas para fazer essa disputa na fase adulta, na fase jovem e adulta, juntamente com as pessoas típicas. Então, a gente tenta, o máximo possível, trabalhar essas debilidades dessas crianças para que elas se tornem habilidades. E a gente vai fazer isso dentro da escola, juntamente com o apoio da coordenação e juntamente com o apoio dos professores. É fundamental, essa parceria é simplesmente fundamental. Eu sempre falo do apoio da família. Não dá para separar a escola da família. Primeiro porque a lei está bem clara e deixa super claro a responsabilidade dos pais em relação à educação dos seus filhos. Então, é responsabilidade dos pais buscar uma educação de qualidade para os seus filhos, tá? Segundo, porque como a instituição familiar é o primeiro contato social da criança, o que ela leva para a escola é justamente aquilo que ela recebeu da sua família. Sua cultura, seus conceitos, até parte da sua personalidade, traz da família e leva para a escola. Por isso que essa partilha é tão importante, o contato com outras crianças. Porque vai ser o segundo contato mais importante, socialmente falando, dessa criança, a escola. Então, o primeiro a família, o segundo a escola. Então, essa junção família-escola é simplesmente primordial por isso, certo? Tanto pela questão da responsabilidade, quanto a questão da socialização. Fora que eu sempre digo, eu sempre converso com os pais. Você tem certeza de que o seu filho está sendo bem acompanhado na escola? Como é que você tem essa certeza? Você está acompanhando o seu filho?
Você sabe o que a escola está fazendo com o seu filho? Então, muitas vezes, os pais procuram a escola para fazer algum tipo de reclamação. Não gostou de alguma coisa, procura a escola para reclamar. Mas os pais também precisam acompanhar a escola para dar apoio a ela, para dar informações importantes, para colaborar com o trabalho que ela está fazendo e também para parabenizar. É muito importante palavras positivas para a escola. A escola não precisa receber apenas as reclamações, não precisa ser apontado apenas algumas coisas que fazem falta, mas também parabenizar por aquilo que a escola faz de positivo, porque com certeza ela faz. Nós sabemos que a inclusão ainda não acontece como deveria. Isso está muito claro. Então, nós sabemos que existem escolas que estão se esforçando ao máximo para fazer a inclusão da melhor forma. Nós sabemos que existem escolas que não medem esforços para auxiliar, para oferecer às crianças atípicas o que elas necessitam. Então, isso deve ser valorizado, certo? Isso deve ser visto também, não apenas o lado negativo. Então, o que acontece? Se toda escola tiver um apoio psicopedagógico, vai se tornar muito mais fácil a inclusão, porque esse apoio psicopedagógico vai auxiliar os professores na adaptação de provas, na adaptação de aulas, na adaptação da própria sala de aula, na adaptação da própria estrutura da escola. Então, é mais do que fundamental que haja em toda a escola um apoio psicopedagógico. Lembrando que muitas escolas particulares colocam na sua coordenação psicopedagogas. Então, muitas vezes, além de exigir que quem seja coordenador tenha especialização em gestão escolar, tenha também psicopedagogia. Só que é importante deixar bem claro que se você está na função de coordenador, você não pode exercer a função de psicopedagogo. E até pode, em outra instituição, no contraturno. Mas naquela escola, ou você faz a função de coordenação, ou você faz a função de psicopedagogia. As duas ao mesmo tempo não dá. E infelizmente muitas escolas fazem isso. Querem que a coordenação faça as duas funções. Tá errado. Não pode. Tá certo? O trabalho não vai sair bem feito, fora que são funções diferentes que devem se apoiar, que devem caminhar juntos. E não uma só pessoa fazer as duas funções. Tá certo? Muito boa noite, Ribamar. Boa noite, Rosiane. Então, o que acontece? Nós estamos, como eu falei no início, vivendo aquele momento em que nós não sabemos o que vai acontecer em 2021. Diferente dos outros anos, que nessa época, outubro, novembro, além da gente já estar pensando nas provas finais, na recuperação, a gente já está pensando no ano seguinte. A gente já está pensando como é que vai ser, já está tentando fazer algum tipo de planejamento. Mesmo aquele planejamento bem inicial, mas a gente já está pensando. Então, a cabeça da escola já está no ano seguinte. A escola já está pensando em contratar professor, a escola já está pensando em melhorar alguma coisa na estrutura física, já está pensando nos novos alunos, já está pensando em várias coisas para o ano seguinte. E agora, em 2020, isso não está sendo exatamente possível, porque a gente não sabe como vai ser o ensino em 2021. Então, se toda escola tivesse um psicopedagogo, quando a epidemia começou, o apoio aos professores teria sido muito mais eficaz. O apoio à família, o apoio às crianças, aos alunos, principalmente aos alunos especiais, aos alunos atípicos. Então, nesse momento de pandemia, a função, o trabalho do psicopedagogo institucional foi simplesmente imprescindível. Só que nem toda escola tem. Aliás, são pouquíssimas as escolas que têm esse setor. Então, teria sido muito mais fácil. Ah, Samira, então você está querendo dizer que o psicopedagogo iria capacitar os professores a ministrarem aulas online? Não.
Essa não é a função do psicopedagogo. Mas o psicopedagogo ia auxiliar o professor em como agir durante as aulas presenciais, como avaliar esses alunos nos momentos presenciais. O psicopedagogo ia auxiliar no acompanhamento dos alunos inclusivos, ia ajudar nas adaptações para os alunos inclusivos. Então, o apoio, a ajuda teria sido muito maior. Nessa volta às aulas, vai ser necessário sim um apoio psicopedagógico, porque nós já percebemos que houve um certo déficit na aprendizagem, tanto dos alunos típicos como atípicos. Professores estão cansados, isso é uma realidade, a gente não pode fugir da realidade. Os professores estão fazendo de tudo para oferecer o melhor nesse momento de pandemia. Os professores procuraram capacitação, procuraram fazer cursos. Muitos não sabiam lidar com aulas virtuais e foram estudar, foram aprender para poder ministrar essas aulas. Então os professores foram muito cobrados por todas as partes. Então nessa volta estamos todos cansados. Os pais estão cansados, a gestão está cansada, os professores estão cansados, porque foi um momento estressante, está sendo um momento estressante para todas as partes. Um momento que ninguém esperava, um momento, ninguém pôde se planejar, ninguém pôde se capacitar. Todos nós fomos pegos de surpresa, todos os setores da sociedade foi pego de surpresa. Então, nesse retorno, todos nós estamos emocionalmente cansados, fisicamente cansados. E quem se preocupa com o aspecto psíquico dos professores? Exatamente, Júnior, é preciso sim se preocupar, porque se o emocional do professor não estiver bom, como ele vai ministrar boas aulas? Da mesma forma que o aluno precisa estar emocionalmente bem para aprender, o professor precisa estar emocionalmente bem para ensinar, para mediar a aprendizagem. Então essa parte emocional é muito importante, não pode ser esquecido. E o apoio psicopedagógico faria uma diferença incrível nesse momento pós-pandemia, nesse momento de volta, para ajudar na reorganização de tudo, para auxiliar os professores, né? Como eu já falei, na adaptação de provas, na adaptação de aula, na ajuda nesse déficit de aprendizagem que aconteceu e que está acontecendo, certo? Então, agora faz mais do que necessário que possa ter um apoio psicopedagógico dentro da escola. Quem poderá nos ajudar nesse espaço emocional? Quem trabalha com emocional é o psicanalista ou psicólogo, certo? Dentro da escola costuma ter um apoio psicológico. Então, esse apoio psicológico não é apenas porque a gente sempre vê dentro das escolas a equipe psicológica trabalhando com os alunos. Existe um problema, a coordenação percebe que teve um problema, não está conseguindo resolver porque percebe que tem algo emocional envolvendo o aluno e aí procura a equipe psicológica. Só que a equipe psicológica também deve trabalhar com os professores. Natan, eu aconselho a procurar fora da escola, certo? Eu aconselho procurar ou um psicanalista ou um psicólogo para trabalhar esse emocional. Fora algumas coisas que os professores podem fazer para auxiliar, como tentar se distrair. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia, um momento em que nós não podemos estar para lá e para cá, não podemos ainda estar em praias, em serras, em barzinhos, em restaurantes, não podemos estar confraternizando com os amigos, da mesma forma como nós fazíamos antes. Embora muitas pessoas estejam fazendo, eu, por exemplo, não faço e eu sou contra, porque ainda não teve a vacina, eu ainda estou percebendo muita gente morrendo, muita gente sendo contaminada. Então, por mais que já tenham sido abertos, eu não concordo, então eu não faço. Então, o que eu acho que nós podemos fazer nesse momento? Assistir filmes, assistir séries. Se você tem filhos, procurar brincar com seus filhos.
Existem várias dinâmicas psicopedagógicas que você pode tanto trabalhar o pedagógico, o cognitivo e o emocional do seu filho, como você pode se distrair. Você pode ouvir música. Você pode procurar dentro da sua casa meios para se distrair e tentar relaxar um pouco. É claro que é muito fácil falar. Fazer se torna bem mais difícil, principalmente quando você é pai, quando você é mãe. E aí a sua responsabilidade dobra. Porque no momento em que você quer deitar e descansar, você não pode, porque você tem um filho para cuidar. O momento entre o intervalo de uma aula e outra, que você poderia deitar e relaxar um pouquinho a mente, você tem um filho, você tem que fazer comida para o seu filho, né? Você tem que se preocupar com a tarefa do seu filho. Então, tudo isso a gente leva em consideração. E por isso que aumenta o cansaço e o estresse do professor. Porque ele não só tem uma vida profissional, ele tem uma vida pessoal para cuidar. Tem filho, tem casa, tem cônjuge, tem contas para pagar, tem preocupação. Então, tem diversas coisas que vão além do profissional, né? Então, assim, se você tiver condições de procurar um psicólogo ou um psicanalista nesse momento para procurar também uma ajuda profissional, eu aconselho demais. Demais, demais. O acompanhamento psicológico é importante em todos os aspectos e em todos os momentos da nossa vida. Então só vai agregar, não vai prejudicar de maneira alguma, certo? Alguém tem mais alguma dúvida ou alguém quer colocar alguma observação sobre a questão psicopedagógica? Eu também, gente, ressalto a importância da gente, vamos dizer, da gente apoiar e a gente, vocês, né? Eu não sou mãe, mas quem é mãe, quem é pai, também de uma certa forma pedir para as escolas que contratem psicopedagogos. Quando você for matricular o seu filho, que você estiver analisando a escola, pergunte: há uma equipe psicopedagógica aqui na escola? E aí, se a pessoa que estiver apresentando a escola, que normalmente é alguém da coordenação, disser: não, nós não temos. E quem é que faz esse apoio psicopedagógico com os pais, com as crianças e com os professores? Para ver qual a resposta dessa escola, né? Provavelmente ela vai gaguejar e vai tentar dizer que a coordenação dá um jeitinho nisso. E aí eu repito, não é função da coordenação. A função da coordenação é gestão, tá? Essa parte psicopedagógica é para nós psicopedagogos ou neuropsicopedagogos, certo? Então, a gente pode apoiar os psicopedagogos nessa luta por esse reconhecimento e por esse lugar, fazendo isso. Fazendo uma cobrança de forma bem delicada, de forma bem gentil, que é justamente através da pergunta: vocês têm uma equipe psicopedagógica? Não, porque eu acho super importante. Eu gostaria de matricular o meu filho numa escola que tivesse uma equipe psicopedagógica, porque eu me sentiria muito mais segura sabendo que tem esse apoio. Porque uma escola que tem a gestão escolar, a equipe psicológica e a equipe psicopedagógica mostra que é uma escola muito mais preparada. Então ela tá muito mais apta a oferecer aquilo que o meu filho precisa. Certo? Então não deixa de ser um apoio pra gente. E não deixa de ser também uma melhoria para as escolas, uma melhoria para o seu filho. Porque, como eu já falei, também a psicopedagogia trabalha com as crianças típicas, certo? Não apenas com as atípicas. Samira, como uma equipe psicopedagógica pode trabalhar com uma criança típica? Gente, da mesma forma que o nosso emocional está abalado, o emocional de uma criança também fica abalado. Se o emocional está abalado, prejudica a aprendizagem. Isso já é comprovado cientificamente. A neurociência já trabalha isso, certo? O emocional junto com o pedagógico, junto com o psicológico. Eu falo muito na questão do reforço positivo, das palavras positivas, em você estar sempre incentivando o seu filho, né? Você professor, você psicopedagogo, tá sempre com palavras positivas, por mais que você veja uma característica negativa. Transformar a crítica, primeiramente no elogio e no conselho.
Ao invés daquela crítica que vai fazer com que a criança se sinta diminuída, que a criança se sinta desmotivada. Então, ao invés de dizer você errou, você pode dizer quase acertou. Olha aí, você chegou bem pertinho. Tenho certeza que da próxima vez você consegue. Gente, olha a diferença. Olha a diferença. Então, ao invés de você desmotivar a criança e dizer errou, você está incentivando a criança a melhorar e buscar a resposta correta. Certo? Então, se o cérebro da criança não estiver trabalhando em consonância com seu corpo, não vai dar certo a aprendizagem, ela não vai acontecer como deve. Então, pode haver um déficit na aprendizagem desse aluno, devido a algum problema pelo qual ele esteja passando, separação dos pais, mudança de cidade, mudança de escola, o animal de estimação faleceu, os pais estão brigando demais, ou mesmo que os pais sejam super unidos, brigou e aí ele ficou abalado, com medo. Gente, existem diversos motivos pelo qual uma criança pode estar estressada. Ela pode estar estressada até pelo fato dela não estar conseguindo aprender o conteúdo e estar preocupada. Eu mesma já durante a coordenação, vi alunos abalados, preocupados porque não tiraram 10, porque não acertaram todas as questões da prova. Pessoas com média excelente, mas preocupada porque a média não era 9,5, a média não era 10. Então, existem alunos que se cobram demais, mesmo sem a necessidade, porque eles já estão fazendo o seu papel de estudante, de forma muito boa, mas mesmo assim cobra a perfeição. Essas crianças são atípicas? Esses alunos são atípicos? Não. Mas eles precisam desse apoio, além de psicológico, psicopedagógico, que vai trabalhar. Imagina, dentro de uma escola, a junção do psicológico com o pedagógico, com o psicopedagógico, os dois trabalhando juntos com esse aluno que passa por isso, que se cobra tanto. O psicopedagógico pode trabalhar na rotina, pode auxiliar na rotina desses alunos, em formas de como ele pode estudar, em formas de como ele pode desenvolver o seu modo de aprendizagem, já que nós sabemos que quem faz a aprendizagem é o aluno, já que nós sabemos que existem formas de aprender e cada aluno tem a sua forma, não apenas a sua forma como o seu tempo. Então, tudo isso a equipe psicopedagógica pode auxiliar. Pensar também como será o início. Pensar o início de 2021, é nisso que você está falando? Com certeza. Já está no tempo, né, da gente pensar em 2021, mas como eu falei, devido à pandemia, devido não sabermos o que está por vir, se vai ser um ensino híbrido de fato, como muitas reportagens, muitas escolas estão falando, mas ainda não foi batido o martelo. E faz necessário que seja. Fora que, como eu falei também, vai que milagrosamente a vacina chega, né? E aí a gente finalmente começa, vamos dizer assim, começa a ter essa cura, né, da pandemia. E aí a gente pode pensar num 2021 totalmente presencial, né? Algo desse tipo. Então, é o momento sim de se pensar em 2021, só que com todos esses cuidados e sempre com plano B. A escola não vai poder trabalhar apenas com plano A, vai ter que ter um A e um B. Se acontecer de tal modo, a gente faz isso. Se acontecer, a gente faz aquilo, né? Então, tem que esperar medidas, né? Tem que esperar medidas. Ainda não dá pra gente ter, como eu falei, essa definição. E isso é outro fator estressante. É um fator desmotivante, não só para os alunos, como para os professores, né? Não saber, não poder se preparar. Aí agora vocês imaginam como está a cabeça de uma criança atípica. Por exemplo, uma criança autista, que gosta de rotina, que precisa de rotina, que precisa saber o que provavelmente vai acontecer para se sentir seguro e diminuir o estresse.
Um aluno com TDAH, que também é ansioso, que também precisa de rotina, que também precisa saber o que vai acontecer para diminuir a ansiedade. Imagina como é que não deve estar a cabeça dessas crianças atípicas. Fora que muitas ainda estão sem entender o porquê que não estão indo à escola. Ainda tem isso. Boa noite, Mônica. Então, vai ter uma nova mudança. A mudança da criança deixar de ir à escola todos os dias, ver seus coleguinhas, ver aquele professor todos os dias, ter aquela rotina. Do nada essa rotina precisou ser quebrada. E a gente sabe que pessoas com autismo não aceitam a quebra de rotina tão facilmente. Dependendo do nível desse autismo, ela vai ter os gatilhos, né? Ela vai desencadear mais estereotipias, mais gatilhos. Então, é todo um processo para essa criança voltar ao equilíbrio. Aí ela vai o quê? Ela se acostuma com aquela rotina de estudar em casa, de ter os seus pais em casa, de ter seus irmãos em casa o dia inteiro, de não estar podendo estar saindo. Aí volta ao ensino presencial, volta a rotina de passar, sei lá, a manhã inteira dentro de uma escola. Ou os que ficam em tempo integral, passar o dia inteiro numa escola. Então, como é que vai ser essa volta para as crianças atípicas? O apoio psicopedagógico é primordial nessa volta. O apoio psicopedagógico é simplesmente essencial para auxiliar a escola na volta dessas crianças atípicas. Auxiliar na aprendizagem, auxiliar nessa rotina, auxiliar na forma de aprendizagem, em ajudar os professores a descobrirem estratégias para alcançarem esses alunos, juntamente com os alunos típicos. Porque nós sabemos que não é uma tarefa fácil ministrar uma aula para uma sala tão heterogênea. Fora que nós sempre focamos, sempre dizemos assim, alunos típicos, alunos atípicos. Mas dentro dos típicos, nós temos aqueles alunos que são problemáticos. Nós temos aqueles alunos que simplesmente... Vou ser bem sincera aqui. Aqueles alunos que não têm limites. Não tem limite dentro de casa, leva a falta de limite para dentro da sala de aula. Nós temos aquele aluno extremamente tímido. Nós temos aquele aluno que não para de falar. Nós temos aquele aluno que, se puder, responde a todas as perguntas. Então, nós temos uma diversidade de alunos na nossa sala de aula. E como educador, nós temos que abraçar todos, encontrar ferramentas e em uma aula apenas ministrar o nosso conteúdo de forma que consiga alcançar todos. Fazer um balanço. Boa noite! Fazer um balanço para ter aulas dinâmicas, aulas teóricas, aula para quem é mais visual, aula para quem é mais auditivo, aula para quem, né? Então, assim, é muita responsabilidade. E se tivesse, obrigatoriamente, o apoio psicopedagógico em todas as escolas, esse ensino seria mais fácil, certo? Os professores teriam mais facilidade em lidar com esse tipo de situação. Fora que nós sabemos o quanto a ludicidade é importante para a aprendizagem. A ludicidade é importante para o desenvolvimento da criatividade, da socialização, das habilidades da criança. E aí, dentro da educação infantil, a ludicidade é primordial. Muitas pessoas até acham que a educação infantil é só brincar, e não é. Só que muitas vezes os professores esquecem de levar a ludicidade para as demais séries. Levar a ludicidade para o ensino fundamental, levar a ludicidade para o ensino médio. Por que não? Por que não levar a ludicidade para as outras séries também? Tirar só das séries iniciais e levar para todas. É possível sim a gente trabalhar por meio da ludicidade. É claro que não serão todas as aulas.
né? Fica realmente difícil a gente trabalhar tantos conteúdos de forma lúdica, certo? Mas é possível a gente colocar a ludicidade dentro das nossas aulas e fazer uma conciliação com os nossos conteúdos, certo? No curso que eu estou ministrando agora, eu estou justamente trabalhando a questão da ludicidade juntamente com as aulas teóricas, né? Justamente com esses conteúdos que a gente ministra todos os dias, vamos dizer assim, que a gente pode também trabalhar de forma lúdica. Como a gente pode trabalhar isso? Né? Então, eu estou justamente trabalhando esse ponto no curso que eu estou ministrando. Então, é possível, certo? E aí, a psicopedagogia institucional vai auxiliar nessa ludicidade, tá certo? Vai apoiar o professor. Então, mais do que nunca se faz imprescindível, se faz importante a presença de um psicopedagogo dentro das escolas, tá? Nós estamos vivendo um momento de mudança e uma das mudanças deve ser a presença desse psicopedagogo, tá certo? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer colocar algum ponto de vista? Algum psicopedagogo quer falar alguma coisa em relação à psicopedagogia institucional, que é o nosso assunto? Não? Então, gente, o que eu queria conversar com vocês hoje era isso. É a importância da psicopedagogia, a importância da psicopedagogia institucional, certo? Deixar bem claro que o trabalho do psicopedagogo não é apenas clínico, não é apenas... psicopedagogo não pode dar laudo, não pode dar aquele diagnóstico, mas ele pode sim fazer uma avaliação, e essa avaliação ajuda demais aos especialistas a laudarem, a encontrarem, né, o transtorno ou a deficiência da criança, certo? Então, dentro da escola, esse apoio também vai ser fundamental. E dentro da escola, o psicopedagogo também vai fazer essa avaliação, tá certo? E se for necessário fazer a avaliação por escrito, entregar aos pais para ele procurar um especialista, esse psicopedagogo vai fazer, tá certo? Queria só pedir ajuda com os exercícios sobre exercício para alunos atípicos. Com certeza, você pode me chamar no privado que a gente conversa sobre isso, certo? Só lembrando aqui, assim, rapidinho, falando para todos, que o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar na criança de forma individual. Quando a gente faz adaptação, a gente não faz adaptação pensando na deficiência ou no transtorno. Exemplo, eu vou fazer uma adaptação para o autista. Eu vou fazer uma adaptação para o síndrome de Down. Não. Eu vou fazer uma adaptação para o João. Eu vou fazer uma adaptação para o Marcelo. Eu vou fazer uma adaptação para a Maria. Eu vou fazer uma adaptação para a Joana. Tá certo? Então, a gente vai olhar a deficiência desse aluno, as características dele e como a gente pode fazer uma adaptação para aquele aluno. Muitas pessoas acham que a adaptação é feita para a deficiência, para o transtorno, e não é. É para o indivíduo, certo? Da mesma forma que uma criança típica, se ela estiver precisando de algum tipo de apoio, de algum tipo de adaptação, a adaptação vai ser feita para ela. A adaptação não vai ser feita para todas as crianças típicas. Deixa eu dar aqui um exemplo. A criança fez uma cirurgia no braço, não pode escrever, mas está na época de prova. E aí? Bom, essa criança é típica, mas ela está precisando de uma prova adaptada. Então, o que eu vou fazer? Ou eu vou contratar um profissional e ela vai falar e esse profissional vai escrever as respostas, que pode ser o próprio professor, né? Pode ser alguém da escola ou pode se contar de fora. O próprio psicopedagogo pode auxiliar nesse trabalho, certo? Ou o professor pode fazer a prova oral. Diretamente pegar, pode no momento da prova, enquanto os alunos estão fazendo a escrita, essa criança vai para uma outra sala e faz a mesma prova, só que de forma oral.
Então você vê que foi feita uma adaptação para uma criança típica e foi somente para ela, pensado no momento em que ela está debilitada, tá certo? Então, da mesma forma vai ser feito com os alunos atípicos. Muito importante os professores já estarem repensando o perfil dos alunos ainda esse ano, para que em 2021 possamos estar bem familiarizados com os alunos. Com certeza, com certeza. É como eu disse, a gente não pode fazer aquele planejamento como nós fazíamos antes, com mais segurança, né, com mais certeza do que está por vir. Por mais que o futuro seja inseguro, nós tínhamos uma ideia do que viria, enquanto que em 2021 nós não fazemos ideia. Por mais que já tenha saído várias reportagens, né, alguns comunicados de que vai ser ensino híbrido, o ensino remoto vai continuar até 2021, nós vamos juntar o ensino de 2020 com 2021. Então, existem várias reportagens sobre isso, certo? Mas ainda não foi batido o martelo. Então, em decorrência disso, fica um pouco de insegurança. Mas é importante, sim, que os professores já comecem a pensar que, aliás, a equipe pedagógica no geral comece a pensar. Isso foi falado, exatamente, tem sido falado muito sobre essa questão, né, de como vai ser o nosso futuro, né, Bruna? Então, assim, o que acontece? É importante, sim, que a gente tenha uma ideia de quais serão os nossos alunos, de como a gente pode trabalhar. Nós, professores, já estamos mais adaptados ao ensino remoto, tá? Na minha opinião, esse ensino remoto não vai deixar de ser utilizado, tá? Eu acho fundamental que seja colocado no currículo dos alunos alguma disciplina em EAD, para que os alunos e os professores já estejam habilitados, tá? Em educação à distância, em educação virtual. Caso haja uma outra necessidade, não se sinta o que se sentiu em 2020, tá certo? Então é importante, sim, que os professores eles já estejam pensando em 2021. E aí, como eu disse, a gente vai fazer o plano A, vai fazer o plano B, vai fazer o plano C. A gente vai pensar em algumas propostas, algumas estratégias, baseado naquilo que o MEC está nos passando. Só lembrando que, a qualquer momento, isso pode mudar. Esse planejamento pode ser cumprido, mas pode, de repente, tudo mudar, tá certo? Mas é importante, sim. Boa observação. Difícil para a escola pública, aluno sem internet. Não é só aluno da escola pública não, viu? Tem aluno de escola particular que não tem internet, certo? Nós temos a escola particular das periferias, né? Então, essas escolas são mais humildes, os alunos são mais humildes e nem todos têm celular. Nem todos têm dinheiro para colocar internet. Fora que, como eu falei no início, todo o setor da sociedade foi atingido. Então, os pais de alguns alunos perderam o emprego. E aí, por mais que eles vejam a importância de se ter uma internet porque o seu filho pode estudar, talvez tenha sido necessário cortar a internet. Então, existem diversos fatores que prejudicam a aprendizagem. E aí eu reforço, eu sei que eu estou sendo repetitiva. O apoio psicopedagógico se torna imprescindível para essa volta às aulas. Para esse repensar em 2021, para esse repensar na volta às aulas presenciais, nesse repensar, como todo mundo está dizendo, no novo normal. Né? Eu não gosto desse termo, mas é o termo que muita gente está usando, novo normal. Então a psicopedagogia é primordial para esse novo começo. Para esse 2021, que está sendo tão esperado, que está sendo tão almejado, um 2021 muito cheio de esperança, né? Um 2021, muitas pessoas estão depositando muitas expectativas em 2021 com a esperança de que não haja mais a pandemia, com a esperança de que venham oportunidades de emprego, de que seja tudo diferente do que foi em 2020. Né? Então, a gente não pode deixar de ter esse pensamento positivo,
né? Então a gente tem que fazer o reforço positivo com os nossos alunos e a gente tem que fazer com a gente também, tá certo? Quero até reforçar. Parabéns aos professores, né? O trabalho dos professores nesse ano de 2020 foi simplesmente incrível. O que os professores fizeram em 2020 foi simplesmente extraordinário. E por mais que a educação não seja valorizada como deve, como merece, os professores mostraram o quanto são habilidosos, o quanto amam a educação e o quanto estão capacitados a fazer uma educação de qualidade. Vocês fizeram o inimaginável. Vocês fizeram o que a gente nunca pôde pensar que fosse possível. Então, assim, fica os parabéns. Eu tenho visto o trabalho de alguns colegas, e eu tenho visto o esforço e a qualidade. Gente, a qualidade de aula, a qualidade de material, sabe? Eu tenho visto, gente, eu vi profissionais comprando material com seu próprio dinheiro. Coisa que eles não têm obrigação. Mas comprando equipamento para gravar a aula, para a aula ficar muito mais, com uma qualidade muito superior, né? Professores comprando material para gravar e fazer uma aula lúdica. Muitas vezes o professor não tem o material em casa, o material tá na escola. E aí o professor tendo que comprar material para fazer essa ludicidade através do vídeo. Então, gente, os professores fizeram algo simplesmente maravilhoso. A educação em 2020, na minha opinião, está de parabéns. Teve déficit? Com certeza. Foi 100%? Não foi, não tinha como ser. Mas, na minha opinião, a educação fez mais do que era esperado. A educação, ela se superou, na minha opinião. E agora que a educação viu do que é capaz, eu acho que em 2020 a educação vai crescer ainda mais. Sabe, assim, eu tenho muita expectativa no setor da educação para 2021, devido ao que aconteceu em 2020. Né? Então, como muitas pessoas falaram, essa pandemia veio para despertar muitas pessoas, veio para... Gastei muito meu dinheiro com material para alunos, confecção de pipa, onde foi incrível e gostaria de novo. Pois é, Natan, houve muito gasto financeiro, houve gasto de tempo, houve gasto do próprio intelecto, né? Porque a gente é acostumado no presencial, a própria intervenção do aluno auxilia na nossa aula. Né? Às vezes, uma pontuação do aluno nos faz lembrar algo que a gente deveria ter falado, né? Então, assim, auxilia bastante a participação desses alunos. Enquanto que no virtual, nem sempre eles participam. Tem turma que fica totalmente em silêncio, já tem turma que participa, né? Então, tudo isso vai dinamizando a aula. E aí, o professor teve, né, que gastar dinheiro, teve que colocar a mão na massa, teve que fazer muita coisa. Oiê, tudo bom, Charlie? Charlie Sally, tudo bom? Né? Então, assim, vocês estão de parabéns. Está sendo um trabalho simplesmente incrível e eu tenho certeza que 2021 vai ser maravilhoso. E se a gente puder conciliar o trabalho pedagógico com o trabalho psicopedagógico, vai ser melhor ainda, né? Vai ser um trabalho muito mais completo, vai ser um trabalho muito mais aprimorado. Então, vamos aí continuar nessa luta pelo setor psicopedagógico para que a gente possa auxiliar cada vez mais na educação e, como eu disse, auxiliar a todos no geral, fazendo uma educação igualitária, uma educação de qualidade, uma educação em que todos possam trabalhar em igualdade. Tanto os alunos típicos quanto os alunos atípicos, tá certo? Eu encerro aqui a nossa live, eu me deixo à disposição para o que vocês precisarem. Eu tenho um canal no YouTube, né? Tô começando agora, tem poucos vídeos, mas aos poucos eu tô complementando com mais vídeos sobre educação, psicopedagogia, psicanálise, PNL,
educação à distância, da mesma forma que na página. Então, se vocês precisarem, eu também dou apoio, orientação de forma gratuita, certo? Assim, algumas pessoas me procuram para pedir alguma orientação, para me pedir apoio em como deve agir, e eu faço isso gratuitamente. Então, se você estiver precisando de alguma orientação, de algum apoio, é só me procurar, que eu terei o maior prazer em te ajudar, tá certo? Muito obrigada pela presença, uma excelente semana, uma semana abençoada, uma semana maravilhosa. Mais uma vez, meus parabéns a vocês, educadores, a vocês, psicopedagogos, a todos nós que trabalhamos com educação, a todos nós que procuramos, né, dar vida aos nossos alunos, né? Ser educador é dar vida ao nosso aluno, né? Porque quando nós damos ferramentas para que esses alunos se desenvolvam e se tornem adultos competentes, se tornem adultos capazes de conquistar os seus sonhos, os seus objetivos, nós estamos dando vida a esse aluno, a essa pessoa, né? Então aqui fica os meus parabéns, fica o meu muito obrigada. Psicopedagogia com amor, com certeza, com muito amor, e pode ter certeza que os nossos aprendentes sentem o nosso amor. Os nossos aprendentes sentem quando nós fazemos o nosso trabalho com bastante vontade, com bastante dedicação, quando nós fazemos por